Howard vivia uma vida complicada, cheia de problemas pessoais, profissionais e financeiros. Sua vida estava indo por água abaixo. Até que a visita de um amigo dele o fez pensar através de uma dica bem simples. O amigo dele disse o seguinte: Harold, por que você não acorda mais cedo amanhã, corre um pouco na rua e tenta liberar sua cabeça desses pensamentos negativos? Isso é o que eu faço e que me ajuda muito. Mal sabia ele, mas essa dica iria mudar a vida dele por completo e o fez escrever o livro que a gente vai falar hoje. Sair para correr às 5 horas da manhã fez a vida do Howard mudar por completo. Ele começou a ver o mundo de outra maneira, começou a ter mais tempo, começou a entender melhor como as coisas funcionavam e isso deu uma clareza na mente dele que foi fundamental. A experiência foi tão transformadora que ele decidiu escrever o livro O Milagre da Manhã. Esse livro fala basicamente da experiência dele e como é que ele conseguiu, através do simples hábito de acordar mais cedo e ter um ritual de manhã, como isso fez com que ele realmente transformasse a vida dele por completo. Bom, eu li esse livro e quero compartilhar um pouco da minha experiência fazendo isso por 30 dias. Hoje em dia a nossa vida é muito corrida e a gente sempre inventa a mesma desculpa para não fazer as coisas, né? Ah, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou começar aquele projeto porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou visitar aquele meu amigo porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer aquilo ou isso porque eu não tenho tempo. A gente se vê assolado por esse tipo de situação diariamente. Mas o que você faria se você pudesse ter 1 ou 2 horas a mais no seu dia? Como você teria um rendimento melhor aproveitando um dia com mais horas? Bom, e é isso que o Howard prega. Que se você acorda mais cedo, você acaba tendo um tempo extra e você acaba largando na frente de todo mundo que costuma acordar umas 9, 10, 11 horas da manhã. Com isso, você consegue ter mais tempo para fazer essas coisas que você deixa de lado para fazer. Como tudo na nossa vida quando a gente começa, no começo eu estava bem empolgado. Então eu comecei a fazer tudo de maneira mais energizada. Acordei às 5 horas da manhã disposto, comecei a fazer aquele ritual que ele prega no livro. E através desse ritual eu me senti mais calmo, mais tranquilo, mas principalmente eu fiquei mais paciente nos primeiros dias. Bom, e isso porque só fazendo esse experimento pessoal eu descobri que como a minha rotina de manhã era atrapalhada. Eu acordava em torno de umas 7 horas da manhã, o mais tarde possível que eu conseguisse acordar, apertava o soneca diversas vezes e levantava correndo para tomar um banho correndo, para tomar um café correndo, para entrar no carro correndo, para chegar no trabalho correndo e começar a fazer as coisas correndo. Você consegue perceber que nesse intervalo de tempo da minha manhã, tudo que eu fiz foi correndo. Eu não parei para respirar em momento nenhum. E descobri isso fazendo esse experimento, que quando eu acordava mais cedo, eu conseguia fazer tudo com mais calma, porque eu não tinha pressa para chegar no trabalho, eu não tinha pressa para tomar café, eu não estava com pressa para tomar um banho rápido correndo. Então tudo que eu comecei a fazer foi de maneira um pouco mais tranquila. Isso já dá uma calma durante o seu dia, porque se você já está acelerado e você de repente pega um trânsito, toma uma fechada, ou o ônibus está lotado, ou coisa parecida, você começa a encarar aquilo com uma raiva que se você acorda mais cedo, tem mais calma, tem tranquilidade, você até tem mais naturalidade para de repente não ficar nervoso com o cara que te fechou ou esperar o próximo ônibus, já que você conseguiu sair mais cedo, acordando mais cedo e tem mais calma para fazer as coisas e chegar no trabalho. Então isso foi para mim um dos pontos principais que eu notei nos primeiros dias que eu comecei a fazer o experimento. Bom, após 15 dias eu já não fazia o experimento por completo. Eu ainda acordava às 5, mas eu decidi não fazer os 6 passos que ele sempre pede. No livro ele tem 6 passos que ele explica certinho como você deveria trabalhar a sua rotina matinal. Eu comecei a desenvolver a minha. E eu percebi que a coisa mais importante para mim de acordar tão cedo assim era simplesmente ter um momento de silêncio. Às 5 horas da manhã nada está acontecendo na rua, não tem comércio aberto, não tem bagunça, não tem tráfego de carros, não tem nada, tá tudo muito tranquilo. E esse silêncio é uma coisa que a gente sente falta se você acorda mais tarde, que já tem crianças indo para o colégio, já tem bastante gente na rua, os comércios já estão abrindo. Então a calma que você tem às 5 horas da manhã é muito grande. Então eu comecei simplesmente a sentar e ficar em silêncio, aproveitar o silêncio que existia dentro da minha casa, dentro do meu quarto, às 5 horas da manhã, que é uma coisa tão simples, mas que é tão rara nos dias de hoje. Após o 30º dia, tudo complicou um pouquinho mais.
Acordar 2 horas mais cedo fica complicado para o seu corpo. Em algum momento você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir um pouco mais desgastado e você começa a render menos, principalmente se vai ser como eu, que continuou dormindo no mesmo horário. Então, eu sempre vou dormir por volta de umas 11h30, meia-noite, às vezes 1h da manhã, e acordar às 5 não faz você dormir as horas necessárias para o seu corpo realmente descansar. Então eu comecei a ter uma queda de rendimento e percebi que acordar 2 horas mais cedo foi bom para a experiência, mas começou a custar um pouco mais caro do que eu esperava no meu corpo. Por isso então que eu decidi mudar um pouco o milagre da manhã. Decidi não fazer o milagre da manhã de 2 horas e sim de 1 hora. Agora eu acordo 1 hora mais cedo do que eu normalmente acordava. Eu percebi que eu consigo adaptar minha rotina acordando 1 hora mais cedo. O meu corpo trabalha melhor e eu consigo criar uma rotina que para mim seja boa. E acho que esse é o grande ensinamento desse livro. Concluindo, você deve estar se perguntando se o milagre realmente funciona, né? Se isso dá certo ou não. Eu vou ser bem sincero com você. Livros como esse e como tantos outros de autoajuda que existem por aí, eles são sempre retratando uma rotina americana, principalmente esses best-sellers. Então, se você de repente é um profissional de classe média americana que trabalha, sei lá, das 8 ou das 9 a, sei lá, 6 horas nos Estados Unidos ou coisa parecida, eu acho que daria muito certo sim para as pessoas, porque você acordando 2 horas mais cedo ou coisa parecida, você começa a ter um pouco mais de disposição e começa a ter um pouco mais desse tempo que você sempre deixa para depois e nunca coloca as suas tarefas em dia, né? Nunca coloca os seus afazeres direito, então você sempre fica procrastinando as coisas. Dessa maneira você para de fazer isso porque você ganha um pouco mais de dias. Porém, a gente vive no Brasil, né? E aqui no Brasil eu acho que esse livro tem as suas armadilhas, vamos dizer assim. Porque se você for parar para pensar, tem muita gente que trabalha às 5 horas da manhã, que entra no trabalho de repente até às 4, que tem família, que tem filhos, que tem que cuidar, que de repente fica acordado até 1 da manhã por conta de algum problema ou coisa parecida. A verdade mesmo é que eu acho que livros como esse e tantos outros livros que existem por aí, eles estão para ajudar a gente a ter uma nova perspectiva de vida, do tipo, você já parou para pensar o que aconteceria se você acordasse 1 hora mais cedo? Ou se você de repente fosse dormir 1 hora mais tarde, aproveitasse essa hora extra à noite? Esse tipo de coisa é importante para que você consiga entender que existem outros modos de você resolver seus problemas que às vezes você não está enxergando por conta de simplesmente não parar para pensar em maneiras alternativas de repente acordar ou ir dormir. Eu acho que cada um tem sua rotina e você tem que encontrar o que é melhor para você, não o que está escrito numa página de um livro ou que é um conselho que um super amigo te deu ou coisa parecida. Pode funcionar para alguns, mas não vai funcionar para todos. E afinal de contas você precisa encontrar uma maneira de organizar melhor o seu dia para que você consiga encontrar jeitos de concretizar os seus planos. Porque afinal de contas a gente tem por obrigação perseguir os nossos sonhos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu vou sempre trazer vídeos novos sobre os livros que eu li, sobre marketing e um pouco da minha opinião sobre diversas coisas que acontecem no mundo. E você, como é que está a sua rotina matinal? Deixa aqui nos comentários para eu dar uma olhada e a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante. Agora, se você me dá licença, tá na hora de dormir. Boa noite.